Mas em relação a esse debate aqui, eu acho importante afirmar o seguinte: quando a gente discute qual é o Maracanã que a gente quer, a gente tem que ter a absoluta consciência de que a gente está discutindo qual é a cidade do Rio de Janeiro que a gente quer. Porque o Maracanã é indissociável da cidade. Então a gente não pode pensar o estádio dissociado da cidade do Rio de Janeiro. Porque o que está acontecendo com o Maracanã hoje é o que está acontecendo com a cidade do Rio de Janeiro hoje. Eu costumo até dizer uma expressão em neologismo: a gente está vendo uma aerobatistização da cidade do Rio de Janeiro. Né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é isso. Nós estamos vendo uma cidade que está sendo criminosamente privatizada. A gente está vendo uma cidade, por exemplo, que tem hoje um governo, uma prefeitura, né, e um governo estadual que investe pesadamente numa política de remoções para transformar o Rio de Janeiro num balneário de grandes eventos. E eu lembro que uma vez disse o professor Marcos Alvito: você pega a imprensa, você só usa a expressão remoção para falar de três coisas: lixo, cadáver e favela. Então você só ouve remoção, você está falando de lixo, de cadáver e favela. Então a gente tem uma política de remoções que é um negócio criminoso, e a gente tem um discurso muito perigoso no Rio de Janeiro hoje, que é o discurso da revitalização. Eu tenho verdadeiro horror da palavra revitalização, porque é uma palavra que dá a impressão que em determinado lugar não tinha vitalidade nenhuma. Aí chegou o poder público ali, revitalizou. Eu dou um exemplo do que aconteceu com o CADEG em Benfica. Né? Eu frequento o CADEG há muito tempo, eu como aquele filé de fritas do Coleiro do Galeto há muito tempo. Né? Eu já cansei de comprar flor no CADEG para ir a terreiro de candomblé. O CADEG está ali desde a década de 60, vital. O CADEG nunca sofreu qualquer problema de vitalidade. A população estava ali. O Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara é uma festa desde sempre. Aí, subitamente, né, descobriram que o CADEG poderia ser um lugar muito interessante para ser revitalizado. Aí colocaram os restaurantes chiques no CADEG. Hoje em dia não existe mais cozinheiro, não existe chefe. Aí os chefes foram para o CADEG, e aí a comida no CADEG subiu de preço vigorosamente. E aí, para você alugar um box no CADEG hoje, o preço é caríssimo também. E a Zona Sul faz excursão do CADEG, parece até safari, né? Parece um safari, você vê chegando Jeep, você vê chegando van, aí as pessoas descem em Benfica, verdadeiramente como se estivesse numa savana, né? A ideia é que só falta botar repelente, é um espetáculo, quase circense, você assistir a chegada de um comboio da Zona Sul no CADEG. Porque o cara achou muito interessante, não porque eu fui ao CADEG, etc e tal. Então a cidade hoje, na verdade, está sendo privatizada. A cidade do Rio de Janeiro está sendo privatizada. Né? A cidade do Rio de Janeiro, a rua do Rio de Janeiro, nós somos uma cidade, nós temos uma cidade cuja história, ela está muito vinculada à tradição da rua, do convívio da rua. O Rio de Janeiro, do ponto de vista da história, é uma cidade afro-portuguesa e ameríndia. O Rio de Janeiro foi o maior porto de entrada de escravos durante muito tempo, né, de toda a história da América Latina. O Rio de Janeiro é uma das 4 grandes cidades negras do Brasil. É o Rio, é Salvador, é São Luís de Maranhão e é Recife. Né? Nós temos uma cidade cuja civilização se estruturou na rua. Eu acho, por exemplo, que a maior aventura civilizatória que aconteceu no Rio de Janeiro foi a aventura que ocorreu entre as décadas de 20 e 30, numa região do Estácio de Sá, que era uma região cercada de terreiro de macumba, que era uma região cercada de puteiro, e naquela região surgiu a nossa grande invenção civilizacional, porque é civilização sim, que foi o samba urbano carioca. Essa foi uma cidade que inverteu a lógica de todos os processos. Em 1910, se você chegasse no Rio de Janeiro, quem fazia samba era o preto. E quem jogava bola era o branco, porque o futebol era um esporte elitista. O Rio de Janeiro é uma cidade que permite um convívio na rua tão intenso, que se você chega na década de 30, você vai ver que o maior jogador de futebol do Rio de Janeiro é o preto, o Leônidas da Silva. E o sambista que mais tocava na rádio naquele momento era o branco, o Noel Rosa. O Rio de Janeiro foi a cidade que fez o branco fazer samba e fez o negro jogar bola. Então essa cidade, ela é muito séria nesse aspecto.
Nós somos uma cidade que permite o contato entre civilizações, o contato entre culturas, a circulação de ideias. Isso é a marca do Rio de Janeiro. Nós fomos a cidade que inventou o negro jogando bola, inventou o branco fazendo samba, o batuque, né? O Rio de Janeiro construiu uma civilização própria desta maneira. E quando no Rio de Janeiro você construiu um estádio como o Maracanã foi construído inclusive para ser colocado, depois de muita discussão, porque houve um grande debate na época onde ficaria o Maracanã. Você tinha proposta para botar o Maracanã em Jacarepaguá, para botar o Maracanã em vários lugares. Aquele lugar em que o Maracanã se encontra hoje foi resultado de uma ampla discussão, porque aquele lugar foi considerado um lugar central da cidade. Porque você sai do subúrbio, você chega ali, você sai do centro, você chega ali, você sai da zona sul, você chega ali. O Maracanã foi pensado como um ponto de integração. Por mais que na construção aquilo já tivesse uma proposta de divisão, porque você tem uma geral para uma população de renda mais baixa, uma arquibancada para uma classe média, né, e uma cadeira para uma classe que quer ficar um pouquinho distante da geral e um pouquinho da arquibancada. Ainda que isso já existisse, o Maracanã ainda era um polo de integração. O campeonato carioca atual, né, até agora eu estava vendo isso, a média de público do campeonato carioca, todos os jogos somados agora, deu 151 mil pessoas, todos, até agora. O Maracanã cansava de ter jogo e dava mais de 150 mil pessoas. Um jogo já superava o público total do campeonato carioca de futebol hoje, né? Então eu acho que a gente tem que levar essa discussão do Maracanã para fóruns mais amplos, para deixar claro que perder o Maracanã como a gente está perdendo, não é perder o estádio, não. A gente está perdendo a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade que está passando por um processo criminoso de higienização. Essa cidade está sendo pensada como um balneário de grande evento. Essa é uma cidade hoje cuja política de preços é feita para turista. O Rio de Janeiro hoje é uma das cidades mais caras do mundo. É uma das cidades mais caras do mundo e isso é um verdadeiro crime. Eu tenho absoluta convicção que uma cidade só é boa para o turismo se uma cidade for boa para o seu habitante. E o Rio de Janeiro não está sendo uma cidade boa para o seu habitante.